Vamos ver, que demora um pouquinho, às vezes. Aí, acredito que sim. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Vi que a Lília já entrou. Show! Deixa eu já botar a Lília. Ok. Seja bem-vinda! Que legal, Lília! Tá me ouvindo, me ouvindo bem? Tô, e você? Tô. Acho que Tá. tá um pouquinho com delay só, mas eu acho que é o tempo de entrar nessa conexão, né? Você gostou do meu fundo? Gabi já falou que adorou meu fundo. É futurístico, tudo a ver com o tema da live. Aliás, foi esse fundo que a gente usou no layout, né? Sim. Deixa eu ver, eu só vi a Gabi, você, acho que minha mãe entrando aqui. Sejam bem-vindas, mulherada no circuito. Só deem um feedback pra gente, bota um joinha, um sim de que vocês estão conseguindo ver e ouvir bem a gente pra gente poder começar e a gente não começar e ninguém tá vendo e ouvindo a gente. Eu acho que sim, né? Acho que estão ouvindo. Tudo ok. Show, Gabi. Obrigada. Então sejam muito bem-vindas, né? Por enquanto a mulherada em peso. A nossa live de hoje que é um convite a gente a refletir, né, sobre as relações interpessoais nesse pós-pandemia, no novo normal. Lembrando aqui que nem eu nem Lília temos bola de cristal, a gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente tem como trocar ideias, tem como a gente refletir, tem como a gente poder bater o papo, levantar questionamentos e reflexões, que é a proposta do nosso encontro de hoje, né? E lembrando que também foi uma live que sugeriram pra gente, né? Sim, 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 sim. E até pegando o gancho nisso que a Lili está trazendo, fizeram duas perguntas para gente, que apesar das duas não terem a ver uma com a outra, ficou claro que as duas tinham uma preocupação com essas relações humanas, sociais, nesse pós-pandemia, e foi baseado nisso que a gente pensou e preparou essa live com muito carinho para vocês, tá? Que a gente espera que essas reflexões possam fazer sentido e possam contribuir de alguma forma. Então, lembrando, para quem não está acostumado a acompanhar a gente nas lives, a gente adora interação, né, Lília? Então, usem, abusem do chat. A gente gosta de participação, a gente gosta de coraçãozinho também, que isso é uma forma da gente ter um feedback de vocês, se está fazendo sentido, se vocês estão gostando ou não. E também ajuda a gente no quesito aí, o algoritmo do Instagram fazer a live chegar em mais pessoas, tá? Então, uma forma de vocês também ajudarem a gente. Lembrando que, caso fique algum questionamento em aberto, alguém faça alguma pergunta no chat, até porque vocês vão ver, a gente vai trocando ideia, e às vezes pode passar alguma coisa, a gente não deixa ninguém sem, pelo menos sem a gente compartilhar. Bom, para quem não me conhece, está assistindo a gente pela primeira vez, me apresentando rapidinho, os coraçõezinhos sumindo, Lília. Ah, são os fofos. Eu sou Débora, sou psicóloga, coach, analista comportamental. Eu e Lília, a gente se formou juntas na faculdade de psicologia, a gente fez trabalho juntas, a gente apresentou trabalho em congressos juntas. E durante a pandemia, a gente vem se reaproximando, a gente vem fazendo nossa parceria nas lives, trocando ideia
e tem sido um prazer enorme para mim. E tá vendo? Pandemia também tem coisa boa, gente. Também traz coisa boa, né? Lília, aproveitar e se apresentar também, por favor, rapidinho. Sim, então, para quem não assistiu, né, as outras lives e ainda não me conhece, né, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em psicologia médica, e como a Débora falou, nós estudamos juntas, né, trabalhei muito tempo na rede pública de saúde aqui no Rio de Janeiro, e agora a gente está com esse trabalho que o projeto era de uma live e a coisa rendeu, né, porque as pessoas foram sugerindo temas, pedindo que a gente fizesse outras lives e a gente investiu nisso e estamos seguindo, né? Espero que esteja sendo proveitoso para todos que têm visto e que têm participado. Sim, e aqui um parêntese rapidinho, né? Teve uma pessoa que a gente revela sempre o milagre e não o santo, né, Lília? E aí ela chegou para mim assim, por que você só faz live com essa profissional? Aí eu falei assim, ué, gente, as pessoas gostam, a gente tem uma boa sintonia, né? As pessoas costumam dar feedback positivo, pedir outros temas, outras sugestões, o importante é a gente poder contribuir, a gente se ajudar nesse momento, né? Então aí, hashtag fica a dica. E aí tem gente que eu já vejo que a gente tem alguns já carteirinhas carimbadas aqui, estão sempre acompanhando, assistindo, seja gravação, ao vivo e a cores, coraçãozinho para vocês, viu? A gente fica muito feliz, né? Muito feliz mesmo, Lília. Então, relembrando, gente, o tema da live de hoje, relacionamento interpessoal, como a gente já falou, inclusive, na última live, é um tema muito amplo. Muita reflexão. A Denise falando, eu tô amando. Denise, querida, ela tá sempre com a gente, Obrigada, né? Denise. Muito Denise legal, sempre. Denise. Se é um tema muito amplo, que dá margem pra gente falar muita coisa, Lili também, Lili fofa, isso aí. Minha mãe também, que eu sei que também tá aí, tá quietinha, mas tá sempre com a gente presente. A gente agradece muito. Também as pessoas que assistem, deixam feedback, que isso pra gente é importante, esse carinho, né? Bom, a gente tem um tempo limitado e por conta do tempo, infelizmente, não dá tempo da gente falar tudo que a gente gostaria. Então, a gente selecionou algumas reflexões que a gente considera importantes, a gente está trazendo aqui, mas também corre o risco da gente nem isso conseguir falar, né, Lili? A gente está meio cascuda com essas últimas experiências. Mas é que dá tanto pano para manga, né? A gente acaba refletindo tanto, trocando tanto, e aí vem o tempo e acaba que, infelizmente, a gente tem que encerrar. Mas quando a live é boa, a galera gosta e pede continuação, a gente acaba fazendo parte 2, parte 3, como já aconteceu, né, Lília? Então, assim, antes da gente compartilhar as nossas reflexões, a gente gostaria também de saber de vocês, né? A gente queria também saber o ponto de vista de vocês. Que vocês aproveitassem o chat para vocês compartilharem na opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com as relações nesse pós-pandemia? Como é que vão ficar esses relacionamentos? Tá? Então, se vocês puderem, compartilhem aí no chat, por gentileza, que a gente sempre considera importante a gente também saber o ponto de vista de vocês, até porque, gente, é uma troca, é uma reflexão. Como eu falei no início da live, a gente não tem como afirmar e garantir nada, tá? A gente aqui vai trocar ideia, a gente vai refletir juntos. E aí, vamos contextualizar, que eu gosto sempre de contextualizar, que a gente está aí vivendo um momento de pandemia que trouxe uma série de mudanças, série de desafios para a gente, na nossa vida, não só em termos de mudança de rotina, trabalho, na educação, na saúde mental e nas relações também, né? Que não é diferente. Inclusive, a gente fez 2 lives só sobre relacionamento, né? E a gente se deparou aí no momento de pandemia, a gente ter que conviver, a gente ter que, né, viver de forma muito mais intensa com 2 aspectos que são muito opostos. O convívio social dentro do espaço, dentro de casa, do isolamento social,
e o distanciamento social, né? E aí, lembrando que toda crise, toda situação crítica, como a pandemia ela traz uma série de desafios e mudanças e levanta questionamentos e reflexões sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, nossas relações, né? Então, ela também coloca o holofote, como a gente já vem conversando, né, Lília? Nas lives anteriores, ela chama atenção, ela bota o holofote, ela acentua o que sempre existiu e que, de repente, a gente não dava a devida atenção ou não olhava para isso, né? Então, fica mais intenso e começa a chamar nossa atenção. E aí é inevitável que, diante desse cenário, a gente tenha dúvidas, a gente tenha as incertezas sobre como que vai ficar tudo isso no futuro. Como é que vai ser a nossa vida e as nossas relações no pós-pandemia? Aí a Gabi coloca aqui, a primeira reflexão. Você quer ler, Lilian? Lê para você, enquanto eu bebo uma água. Tenho a impressão de que a vida não voltará a ser como era nesse sentido. Acredito que afetará as relações. Sim, né? Assim, eu acho que a nossa proposta hoje, minha e da Débora, é exatamente fazer essa reflexão, né? De que sim, as relações possivelmente vão mudar, né? De que forma a gente não tem como saber, né? E eu acho que isso que eu e a Débora hoje queremos trazer como reflexão, né? A mudança provável que ocorra, mas a gente não tem respostas de como vai ser isso, né? Como essas relações vão ficar. O que a gente quer, na verdade, é levantar uma série de reflexões a respeito dessa questão, né? Sim, e aí pegando um gancho já na reflexão da Gabi, obrigada, Gabi, pela sua contribuição. Adorei, coraçãozinho para você. Tem tudo a ver com a primeira pergunta que fizeram para gente, né? Como ficarão as relações? Fizeram para gente. E aí a primeira reflexão que eu já gostaria de começar a gente fazer juntas é que a gente não vai voltar a ser o que éramos antes, né? A gente está sempre mudando, a gente está sempre aprendendo, a gente já não é mais os mesmos, nós já não somos mais os mesmos, né? A gente está sempre tendo que se readequar às mudanças, se adaptar aos desafios, e é inevitável, né, diante de uma pandemia, inevitavelmente, a gente também passa por esses momentos que a gente mais aprende, que a gente mais cresce, que a gente mais se desenvolve, que a gente mais evolui, né? E isso, gente, afeta a gente, né? A gente está mudando, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está tendo que se readaptar, se reinventar. Inevitavelmente, isso também afeta as nossas relações, afeta a nossa vida em sociedade, né? E aí é importante a gente também refletir que durante um bom tempo a gente vai ainda sentir os efeitos da pandemia na nossa vida, nas nossas relações, nos nossos trabalhos. A gente ainda vai ter que continuar aí tendo que lidar com as restrições de contato físico, contato corporal, os cuidados com os encontros, as reuniões sociais, com a presença. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que aprender novas formas de se relacionar com o outro, que esse outro, inclusive, também não é mais o mesmo, também está mudando. Se readaptar em diferentes contextos da nossa vida, no trabalho, família, relacionamento íntimo, com um desconhecido, nas escolas, e assim vai. Então, a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade, a gente vai ter que se reinventar e criar um novo normal. E a gente também não pode esquecer, para concluir a minha reflexão, de que tudo na vida passa, como a gente já vem falando nas outras lives, né, Lília? Vai chegar um momento em que a gente já vai ter se adaptado e se acostumado a essa nova realidade
e que aqui esses desafios que estão se apresentando hoje para a gente, no futuro, já não vão ser mais desafiadores para a gente, já vai ter se adaptado, e a gente vai se deparar com novos desafios. Já E faz nesses... isso. Sim, a gente A já gente já faz isso o faz tempo isso todo. o tempo todo, né? A gente só vai Sim. precisar fazer isso de uma maneira um pouco mais radical, talvez, né? Porque a pandemia exige isso da gente, né? Mas a adaptação, a necessidade de mudança, ela é constante na nossa vida. Isso aí. E aí, se a gente olhar para a nossa história, a história da humanidade, gente, a humanidade, a nossa evolução enquanto seres humanos, de geração para geração, se a gente olhar para toda essa história, foi assim que a humanidade foi aprendendo, se deparando com os desafios, com os momentos difíceis, com crises, com pandemias, e ela foi aprendendo, foi se desenvolvendo, foi se adaptando e foi progredindo e evoluindo, né? Antes de eu passar a palavra para você, Lília, a Sirlene colocou, teremos que reaprender, voltaremos para o presencial ainda mantendo o distanciamento. Essa é uma reflexão que você trouxe, né? Teremos que reaprender, voltaremos para o presencial ainda mantendo o distanciamento. Com certeza, aquilo que a gente acabou de conversar, né, Sirlene? A gente vai ter que aí se readequar a essa nova realidade em que a gente vai aos pouquinhos retomando esse contato presencial, mas ainda tendo que lidar muito com a presença da internet, né, que provavelmente vai estar muito forte aí dentro do âmbito do ensino, da educação, das empresas, do trabalho, das relações, como que a gente conhece o outro e conversa e troca com o outro. Então, é aquilo que a gente acabou de falar, a gente vai ter que se readequar, reaprender. A gente vai criar juntos, né? Fazer isso novamente, né? Tem outro comentário da Karine. Oi, amiga! Saudade de você. Moro em Portugal. Aqui já está tudo mais normalizado e as pessoas já estão normais, entre aspas, né? Às vezes eu olho e penso, ainda há vírus, mas as pessoas aqui estão vivendo normal, né? A gente espera que isso aconteça em algum momento aqui também, né? Maneira, ainda não é a Como se nossa a realidade. pandemia já tivesse acabado, né, Lili? Sim, e a gente sabe que não é a nossa realidade, Uhum. mas é isso, né? Assim, as pessoas estão se adaptando, mas é isso que você está falando, né? Assim, ainda fico. Eu paro e penso, meu Deus, ainda tem o vírus, né? Essa preocupação é algo natural, é algo que ainda vai ficar durante um tempo, né? Porque ainda não existe a questão da vacina, o tratamento ainda é muito variável, muito baseado nos sintomas. Então, a gente sabe que esse medo, essa preocupação vão ficar e é a partir disso que a gente vai ter que recriar, né? É a partir disso que a gente vai ter que se adaptar, né? É inevitável isso, né? Mas a gente vai ter que ir vivendo o dia a dia e vendo de que maneira isso é possível de ser feito. Uhum. Nossa live está muito internacional. Agora em Portugal. Outra vez foi Moçambique, Canadá e agora Portugal. Vai lá, Lília. Antes da gente Sim, continuando, passar para a segunda pergunta. Uhum. Uma coisa importante pegando o que a Débora estava falando antes, né? Da gente parar para ler os comentários, é importante assim, se a gente for pegar a história, e eu adoro, né, estudar história, então eu sou suspeita para falar, a história da humanidade ela é marcada por epidemias, né? Se a gente for ver historicamente, né, a humanidade sempre teve períodos de epidemia. No Brasil mesmo, não tem muitos anos, a gente teve uma epidemia de H1N1, né? Claro, numa proporção muito menor, mas a gente também teve um número de óbitos muito grande nesse período, né? Até surgir a vacina, hoje já existe a vacina, mas tivemos muitas pessoas contaminadas também, né? E ao longo de toda a história, a gente observa que isso acontece.
né? E eu acho isso muito interessante porque isso mostra pra gente o quanto que a humanidade foi mudando a partir dessas epidemias, né? Tem um livro muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, que se chama A História da Humanidade Contada pelos Vírus, né? O autor desse livro, o nome dele é Stephen Cunha Ujvart. Ele é brasileiro, né? Ele é um médico infectologista e ele vai fazendo um mapeamento de toda a história dos vírus, né? E das epidemias que tiveram ao longo de toda a história, né? E desde a pré-história mesmo, e o quanto que isso vai contando o desenvolvimento histórico do ser humano, assim, né? As trajetórias que o ser humano fazia a partir do desenvolvimento das epidemias, né? Então, por exemplo, ele conta nesse livro, ele dá dois exemplos muito interessantes, assim. Ele coloca que, num certo momento, várias guerras, né, foram finalizadas a partir de epidemias que ocorreram nas trincheiras, né, que foram decisivas para o final das guerras. Então, se a gente pensar na proporção disso, né, isso mudou completamente a vida de nações inteiras, né, porque a guerra ela envolve não é uma, duas pessoas, mas são povos inteiros, né? Então, a partir disso, a gente já observa uma mudança de vários povos e de várias nações, né? Um outro exemplo que ele dá também muito interessante, ele fala sobre epidemias de piolho e ele diz que, né, a contaminação por piolhos diminuiria, né? Então, olha que mudança cultural isso, né? O ser humano passar a mudar o tipo de roupa que vestia e a proteger o corpo para evitar uma contaminação maior, né? Então, eu acho que isso já mostra para a gente que as mudanças elas são quase que inerentes às situações de pandemia, né? E que ao longo de toda a história da humanidade isso vem acontecendo. Esse livro é muito interessante, assim. E vai trazendo progresso para a gente, né, Lili? Sim, né? A gente vai tentando desenvolver, né? A gente vai tentando aprender com isso. Uma coisa que eu e a Débora, a gente sempre coloca nas lives é a necessidade da gente aprender com as dificuldades, né? E eu acho que a pandemia, sem dúvida nenhuma, é um momento que propicia isso. Para quem quer e para quem está disponível para aprender e para tentar mudar, né? Então, eu acho muito interessante. Então, eu acho que a gente precisa pensar no seguinte: se houve a necessidade dos indivíduos, né, dos seres humanos mudarem, sem dúvida nenhuma a gente pode pensar que as relações elas vão mudar, elas vão sofrer algum tipo de mudança, né? Agora, novamente, a gente não tem como dizer que mudanças vão ser essas e como isso vai se dar, né? E aí, uma brincadeira rapidinho, vive o piolho, né? Não é à toa que a gente vive com as roupas. Ai, mas assim, né? Ainda bem que tivemos o piolho no passado e que hoje a gente consegue conviver e se relacionar com roupas, né? A Gabi colocou aqui um comentário que eu achei muito interessante, Lili, que fala assim, que a vida vai demorar a se estabilizar. No Japão normalizou e agora já estão em quarentena novamente. E quem ficou na quarentena rigorosa desde março já está cansado e acaba flexibilizando. É nesse momento que o vírus chega, né? Que acaba justamente afrouxando nas recomendações, nas orientações, e acaba se colocando em situação, né, de vulnerabilidade, de risco, e colocando outras pessoas também, né? E aí, inclusive, eu conversei com uma amiga que mora na Espanha, e ela me falou que na Espanha, exatamente agora, os espanhóis estão vivendo esse momento. Existem, sim, muitas restrições, né, ainda, mas por conta desse afrouxamento do povo, eles estão começando agora a apertar um pouquinho de novo por conta desse comportamento social, né? E aí a Sirlene coloca que o povo brasileiro é reconhecido por ser acolhedor, afetuoso, adora abraçar e beijar, é cultural. Vocês acham que a pandemia afetará essa característica? Vamos falar sobre isso, Sirlene. Está aqui no nosso roteirinho. A gente espera dar tempo de falar sobre isso. Tu fala, os piolhos, infelizmente, existe. Ai, gente. Maldito piolho, né, Silênio? Pois é, imagina isso dando.
Aquela história, toda situação tem dois lados, depende da perspectiva que a gente olha, né? Mas brincadeiras à parte, gente, é aquilo que a Lili acabou de falar, né? Não é a primeira vez que a gente vive uma pandemia, uma situação de crise, situação crítica como essa que a gente está vivendo. E ao longo da humanidade, da evolução da humanidade, a gente foi aprendendo, a gente foi se readaptando, a gente foi crescendo, a gente foi se relacionando, a gente sobreviveu e a gente evoluiu, né? E aí, com base nisso, a gente também trouxe aqui a segunda pergunta que fizeram para a gente, tá? Como conviver com outras pessoas depois de passar tanto tempo só? Como não se tornar antissocial devido à pandemia? Você se acostuma a interagir menos, a sair menos, a manter menos contato. Isso vai aumentando com o tempo e você acaba não tendo tanta necessidade de socializar. Essa foi a segunda pergunta que fizeram para a gente. Lília, você quer começar comentando sobre ela? Eu acho importante a gente pontuar assim, duas coisas, né? Primeiro que o distanciamento social, né, ele não é um sinônimo da pandemia, né? Então, assim, não é um sinônimo definitivamente de que a pessoa tem que estar sozinha e isolada, né? É claro que o contato físico ele vai ter que diminuir até por conta das questões de saúde mesmo, né? De prevenção do contágio, enfim. Mas a gente não precisa estar sozinho, né? Então, isso é um primeiro ponto. E uma segunda coisa que é importante da gente refletir é o seguinte: será que a gente não está se sentindo sozinho, né, nesse período da pandemia? Será que isso não é algo que é anterior à pandemia? Né? Será que as nossas dificuldades de manter as relações elas já não existiam, né? Mas isso ficava disfarçado, né, na correria do dia a dia, na nossa rotina, e agora a pandemia, por forçar a gente a ficar mais confinado em casa, né? E sem tantos contatos presenciais, sem a rotina, sem a correria do dia a dia, a gente está tendo que lidar com essas duas reflexões, né? Não é porque estamos distantes socialmente que a gente tem que estar isolado. E segundo, né, é possível que essa dificuldade de se relacionar, que leva a gente a se sentir sozinho, já existia antes. Né? Será que esse sentimento de solidão ele já não existia e a gente lidava com ele de uma forma mais mascarada, né? E agora a gente não está tendo muito como mascarar e está tendo que ver isso mais de perto e acaba sentindo isso de uma outra forma. Né? Eu acho que são reflexões importantes da gente fazer, né, diante dessa pergunta. Né? Porque é possível que a pandemia... Oi, tá me ouvindo? Voltou, tá. voltou. É possível que a pandemia ela exacerbe essas dificuldades, como todas as dificuldades que a gente tem na vida, né, nesse período da pandemia, elas tendem a se exacerbar, né? Mas é importante a gente considerar que elas não surgiram agora, né? São coisas que provavelmente já existiam na nossa vida e só exacerbaram, né? Então, são duas questões que a gente queria trazer porque são importantes, né? Sim, e aí, assim, a gente, que nem eu lembro de um professor lá no Fiocruz, naquele curso, Lili, que ele fala que é um momento de distanciamento físico, não afetivo, né? E aí, pegando o gancho no que a Karine está falando, ainda bem que a gente tem a internet, né? Olha só a oportunidade que a gente está tendo nesse momento aqui de live, da gente trocar ideias, da gente refletir juntas graças à internet. Né? Então, que bom que a gente tem a tecnologia para a gente utilizar ela a nosso favor e a gente reaproximar, a gente fortalecer os vínculos afetivos, mesmo que à distância. Né? E aí, complementando o que a Lília trouxe de reflexão com base nessa pergunta, é compreensível a gente entender, né? Depois da gente passar tanto tempo isolados e levando em consideração a gravidade da pandemia, que traz sim uma possibilidade, o risco da gente ser infectado, da gente infectar outras pessoas,
a gente acaba realmente correndo o risco da gente sentir medo, angústia, receio da gente sair de casa, ir para as ruas, né? De retomar esse contato social com as outras pessoas. E isso também pode trazer um impacto para a nossa vida e para as nossas relações. E aí é legal a gente pensar, né? Como se o nosso cérebro, a gente tende com o tempo a sempre se acostumar. Nossa mente, ela se acostuma, né? Ele tivesse ficado acostumado a essa nova rotina de isolamento, né? E aprendesse que ficar dentro de casa é como se fosse a única possibilidade da gente se manter seguro e protegidos diante do perigo, do risco de contaminação aí do vírus, né? E além disso, é dentro de casa que a gente acabou tendo que trabalhar para algumas realidades, para algumas pessoas que estão trabalhando dentro de casa, de estudar, de ter os momentos também de lazer, dentro de casa, ou através da internet. Então é como se isso também contribuísse para essa sensação de não precisar sair de casa para ter que se relacionar com o outro, para se colocar numa situação de risco, de vulnerabilidade. No caso das pessoas mais introvertidas, elas acabam sentindo isso de uma forma muito mais forte, né? E se a gente parar para pensar, depois de tanto tempo vivendo no isolamento social, é até compreensível e até um certo grau e medida é normal, né? O ponto é, quando isso passa dessa linha de normalidade, começa a afetar a nossa vida de forma negativa. Aí a gente precisa buscar ajuda profissional, o que a gente já sempre bate na tecla nas lives, né, Lília? Quando começa a afetar, trazer prejuízos para a gente, para a nossa vida, para as nossas relações, uma avaliação. Procura ajuda e orientação, né? Para esclarecer essas dúvidas, né? Sim, com certeza. E aí, assim, aquela história, né? Respeitar o seu tempo, né? Vai aos pouquinhos fazendo esse movimento de sair de casa, seguindo todos os protocolos e orientações, recomendações que nós todos estamos carecas de saber, né? Na dúvida, recorre ao site da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, da Fiocruz, que tem mais medidas. Sim, seja gentil com você, vá aos pouquinhos procurando cuidar da sua saúde mental, procurando focar no que está dentro do seu controle, né? Resgatar na sua memória momentos que foram muito bons, prazerosos, fora de casa, inclusive na presença, na companhia de outras pessoas. Então, vá respeitando o seu ritmo, o seu momento, o seu tempo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque eu entendo que a pessoa que mandou a pergunta não é um privilégio dela, tem muita gente também que mora sozinha e também pode estar sentindo a mesma dificuldade, ou que mora com outras pessoas e que também está sentindo esse medo de sair de casa e ter que voltar a ter contato com outras pessoas. Então, por isso que acho muito importante essa reflexão aqui para a gente poder compartilhar na live, né? A Vilma colocou medo de ficar próxima às outras pessoas. Isso aí, Vilma, acabei de falar. Fala, Lília, perdão. Eu acho importante a gente, a partir disso que você está falando, né, a gente pensar que é um momento de refletir, assim. Muitas vezes, pessoas que gostavam de ficar sozinhas, né, antes da pandemia, e agora na pandemia estão sentindo a necessidade de estar mais próximo dos outros, né? E o contrário também, né? Pessoas que antes gostavam muito de estar próximo dos outros, agora está sentindo a necessidade de estar mais sozinho, de estar num momento de mais introspecção, né? Então, essa avaliação, né, de é bom para mim estar sozinho, né? Em que momento isso é bom para mim? Em que momento é bom eu estar com os outros, eu estar dividindo, né, compartilhando com os outros? Isso é uma reflexão importante, né? É um momento importante para a gente estar pensando em valorizar as relações familiares, as relações de amizade, até mesmo as relações de trabalho,
né? E pensar nessas relações de uma forma diferente do que a gente já estava fazendo, né? Porque pode ser que antes não tivesse muito legal e a gente precise rever isso, né? Uhum. Tem um comentário Sim. da Cláudia, né? É tudo muito difícil porque muitas famílias já estão voltando a se reencontrar e você passa por antissocial. Sim, isso é uma questão também que pode acontecer, né? Assim, quem não aceita ainda esse retorno, em muitos momentos pode ser visto como antissocial, né? Pode sofrer um pouco esse julgamento. Mas aí, Cláudia, é aquela questão, é importante a gente estar, a meu ver, né? É uma opinião minha, com a consciência tranquila de chato com a gente, nem que ninguém ache que a gente é antissocial. Ninguém gosta disso, né? Mas a gente precisa estar com a consciência Sempre lembrar, né, Lília, que a gente tem que sempre focar no que compete a gente fazer a nossa parte. A gente não tem como controlar o assim, comportamento do outro, não decidir por tem, ele, né? E quando a gente é acaba fazendo impossível. isso, a gente acaba sofrendo, como nem a gente já falou nas lives anteriores, né? E aí, pegando um gancho no que a Lília acabou de compartilhar, é muito interessante que a pandemia, ela convida a gente a fazer sempre essa reavaliação do que é importante para a gente, que nesse Uhum. momento é muito interessante que às vezes o que a gente considerava que era importante antes da pandemia perdeu a importância. E o que antes a gente não dava devida atenção, devido valor, passou a ganhar uma importância muito grande. E aí essa reflexão, essa reavaliação cabe a cada um de nós, né? E a tendência é as relações elas fluírem, elas caminharem com base nesses valores do que é importante para cada um de nós, né? Então, assim, é muito interessante a gente refletir de que, como a Lília falou antes, ambos os aspectos, ambos os relacionamentos, eles são importantes. Tem um momento da gente se relacionar com a gente, desse momento de introspecção, assim como também é extremamente importante a gente se relacionar com o outro, a gente saber lidar com o outro que é diferente da Deveria ser constante na nossa vida, né? Eu acho que muitas vezes a Uhum, gente acaba não fazendo isso, mas a gente deveria, né? E com as relações não é diferente, assim, é fundamental que a gente possa no pós-pandemia, mas antes da pandemia, isso também já era necessário, né? A gente parar e ver de que maneira que a gente está se relacionando com as pessoas, seja na família, seja com os amigos, seja no trabalho, né? Reavaliar se essas escolhas que a gente está fazendo na forma de se relacionar são as melhores escolhas, se estão funcionando, se está dando certo para a gente, para os outros, né? Pensar em formas de mudar quando isso é necessário e de que maneira fazer isso. Então, são reflexões que a pandemia estão trazendo que são importantes para a gente pensar nesse pós, mas que na verdade isso já deveria fazer parte da nossa rotina e da nossa vida, né? Assim, a uhum. gente sempre eu e a Débora, a gente sempre fala muito do processo da gente estar se conhecendo, da gente estar se compreendendo, né? E esse processo de reavaliação, né? E nosso crescimento, né? Uhum. Então, isso é uma reflexão que a pandemia traz e que é importante da gente pensar nesse momento, mas que não é uma coisa específica da pandemia e do pós-pandemia. Isso já deveria fazer Sim. parte da nossa vida. Mas acaba que, né, Lília, a pandemia, por ser esse momento aí crítico, ela acaba convidando diretamente a gente a fazer esse Sim, exercício, né? Mas que, claro, é uma sim. escolha, cabe a cada um Porque a escolher ou necessidade se impõe, né? aceitar ou não o convite, né? Oi, não entendi? Porque a necessidade se impõe com a pandemia, né? Sim, sim, Então a gente se vê obrigado a fazer isso, mas é isso que você falou, é uma escolha. A gente sabe que tem pessoas que vão continuar vivendo exatamente da mesma forma e não estão nem aí para repensar e para refletir, para mudar nada. É a escolha que cada pessoa faz, né? sim. E aí, assim, vamos lembrar, né, gente, independente se a pessoa escolhe refletir ou não.
uma coisa é certa, né? E qual que é o resultado da reflexão? Uma coisa certa que a gente tem igual 2, 2 são 4. Ou no ser humano, 2, 2 são 5, né? Se relacionar com o outro é uma necessidade humana, né? Nós, seres humanos, temos isso como uma necessidade básica. A relação ela é extremamente importante para a gente. E aí, por mais que a gente sinta falta desse contato físico com o outro, que isso também é importante para a gente, é a relação afetiva que a gente tem com as pessoas que faz toda a diferença para a gente, para a nossa vida, né? Por exemplo, agora, no momento de pandemia, em que a gente não está podendo se encontrar presencialmente, ou quando se encontra, precisa manter esse distanciamento, quem ainda respeita as recomendações, né? A gente sente falta desse abraço, a gente sente falta de dar um beijo no outro, né? De tocar. Mas ainda que a gente não possa fazer isso, a gente tem nessa contato com o outro, seja digitalmente, virtualmente, seja presencialmente, mas à distância, a gente se nutre de forma afetuosa, né? Porque essa relação é extremamente importante para a gente. E aí, pegando o gancho no que a Sirlene tinha trazido, né, de reflexão, de pergunta até no chat, nós brasileiros, né, a gente adora o contato físico, a gente é um povo caliente, né, a gente tem essa coisa do calor humano. E aí é natural, nesse início de pós-pandemia, quando isso acontecer, porque a pandemia ainda não passou, é natural que a gente sinta ainda muita falta e receio de abraçar, de beijar, de tocar as pessoas. É natural que isso aconteça. E a gente precisa dar tempo ao tempo, ter paciência de saber esperar esse momento passar, né? E com o tempo, faz muita, gente, mas muita importância. Ele tem muita importância para o nosso corpo, para a nossa mente, para nosso coração e para nossa alma. Então, inevitavelmente, a gente vai chegar um momento que a gente vai retomar esses contatos. Mas isso não vai acontecer no tempo que a gente gostaria, mas sim no tempo que precisar levar, que precisar acontecer. E olha que o mais interessante, gente, alguns especialistas falam que por conta da gente não poder fazer esse contato físico, a gente vem buscando ao longo da pandemia, e no pós-pandemia isso tende a se intensificar ou permanecer, a gente busca formas alternativas de compensar esse contato físico. De que forma? Aprofundando as relações afetivas. Quando a gente busca o outro de forma genuína, querendo saber atualmente, a gente está aprofundando as relações. Então, alguns especialistas dizem que a tendência é que as relações humanas tendem a ter mais profundidade, mais fortalecimento do vínculo afetivo do que até então a gente vinha tendo, como um mecanismo mesmo do próprio ser humano de compensar essa ausência de contato físico. Olha que incrível isso, né? Como é que situações difíceis, faltantes, trazem melhorias e progressos para a gente, né? Isso só confirma o que a gente já sabe, né? Assim, Sim. que o ser humano é um ser de coletividade, é um ser que não vive sozinho, né? Assim, duas coisas que são importantes da gente refletir. A Vera fez uma colocação, mas eu vou falar e depois acho que a gente pode pegar a colocação dela só para concluir, porque o que eu vou falar tem a ver com o que você disse agora, né? Assim, duas coisas que são importantes é a questão de que não vai ser igual, esse modelo de relações não vai ser igual para todas as culturas, a gente precisa respeitar as diferenças culturais, né? A gente sabe, como a Débora falou, os brasileiros são mais ligados à questão corporal, né, do que outros povos, então provavelmente as relações vão se estabelecer de uma outra forma, isso é esperado, isso é natural, né, porque cada povo tem a sua diferença cultural mesmo, né?
Agora, uma coisa importante da gente refletir que a pandemia permite é essa noção de coletividade, né? Eu acho que ficou muito claro o quanto que a minha atitude afeta o outro, o quanto que o outro me afeta, né? E o quanto que sozinho a gente não sobrevive, né? Porque a atitude de uma pessoa pode colocar em risco, né? No caso da pandemia especificamente, várias outras pessoas. Né? Então, eu acho importante a gente aproveitar esse momento da pandemia para pensar e fazer essa reflexão, né? Do quanto que é necessário a gente começar a desenvolver relações de mais respeito, de mais empatia, né? Que a gente possa se colocar mais no lugar das outras pessoas, compreendendo o que aquelas pessoas estão vivendo e estão passando. Né? E aí surgem várias perguntas, né? Eu até anotei algumas aqui. Podemos pensar que estaremos mais voltados para a família e para o ambiente familiar, para os amigos? Haverá um estreitamento dos laços, né? Eu acho que isso tudo são possibilidades, né? E que a gente espera que isso possa acontecer de fato. Mas isso só vai acontecer se a gente conseguir desenvolver relações mais empáticas, de mais respeito, né? Considerando as outras pessoas. E eu acho que a pandemia ela traz uma possibilidade da gente refletir mais sobre isso. Embora isso não seja, novamente, não é algo que deva ser feito, surgiu essa necessidade agora. Não, isso sempre existiu. Né? Isso é uma coisa que sempre a gente sempre devia estar fazendo, mas a gente não fazia. Né? Então, para quem não fazia, é importante pensar na possibilidade de começar a fazer. Né? E fortalecer mesmo os vínculos e as relações, né? Pensando no coletivo, a gente não vive sozinho, né? Com certeza, Lília. E aquela história, né? Tem muita gente criando expectativa de que a pandemia vai fazer um milagre e vai deixar todo mundo empático, né? Altruísta. E a gente sabe que, infelizmente, não. Né? Porque a Não. pandemia não é milagrosa, a pandemia não modifica ninguém, né? Ela não tem esse poder, ela só vem para potencializar, né, trazer à tona muitas das situações que antes a gente não olhava, não via, não dava devida atenção. Então, se a Eu gente acho que a quiser de pandemia é uma fato, oportunidade. sim, se a gente quiser de fato se melhorar, se aperfeiçoar, né, se ajudar e ajudar outras pessoas, isso é uma escolha que cabe a cada um de nós aproveitar esse momento difícil de pandemia, encarar isso como uma oportunidade do que eu posso fazer para eu me desenvolver e eu contribuir também para o meu próximo, né? Agora, se a pessoa, por exemplo, não escolhe por isso, ela já vem antes da pandemia, tendo atitudes mais individualistas, egoístas, pensando só nela. É claro que na pandemia, gente, ela vai tender a continuar agindo exatamente assim, no pós-pandemia também. Mas, e não é à toa que a gente vê por aí muita gente não preocupada com a saúde alheia, né? Mas, se a gente olhar por outro lado, que bom que também temos muitas pessoas solidárias, né, que estão procurando se unir para ajudar o próximo, altruístas, que fazem caridade e já vêm alimentando essas virtudes, esses valores antes da pandemia. Durante a pandemia, isso ficou mais intenso. E na pós-pandemia, elas tendem a continuar fazendo muito mais. Não é à toa que durante esse momento difícil, a gente tem visto quantas ações bacanas aí, né, de forma caridosa, procurando ajudar o próximo. Nas nossas lives aqui, né, Lília, a gente sempre procura fazer o nosso melhor para levar reflexão, contribuição ao próximo, uma forma que a gente encontrou da gente se unir e ajudar mais pessoas. Cada um pode encontrar a sua forma, mas é importante a gente entender que é nos momentos mais difíceis que a gente tem a oportunidade de desenvolver as nossas virtudes. Então, eu, Débora, particularmente, eu tenho fé, eu acredito que as pessoas que procuram desenvolver esse altruísmo, esse senso de coletivo, que elas façam, claro, por ser uma escolha delas, e que elas possam, consequentemente, inspirar e dar exemplo para outras pessoas que até então não faziam e que podem se engajar e começarem a fazer. Né? Eu, particularmente, acredito muito nisso, até porque as situações, né, Lília, a necessidade
ocasião, né? Às vezes a gente encontra numa situação difícil uma oportunidade de fazer diferente, da gente aprender, da gente progredir, se ajudar. E lembrando, a meu ver, a gente está aqui para a gente se ajudar, a gente está aqui para a gente cooperar uns com os outros, porque é assim que a gente evolui enquanto sociedade, né? Individualmente, enquanto um todo também. Você falou que a Vera tinha colocado um A comentário. Vera tinha feito um comentário, eu não estou conseguindo ver agora. Achei. Medo de ser Ela botou. julgada. Medo de ser julgada, temos nosso tempo e como é bom descobrir que temos que nos respeitar e não ter medo de expor nossa opinião. Uhum. Sim. Que a gente sempre vai ser julgado de alguma forma, né? Isso é inevitável. Nem todo mundo vai Uhum. concordar com a gente, nem todo mundo vai achar que o que a gente está fazendo é o melhor e é o certo, né? Mas é importante, é o que eu falei antes, você ter clareza e você ter tranquilidade de que você está tentando fazer o seu melhor, né? Isso dá um certo acalento, eu acho, né? Assim, a gente pensar que diante de toda a dificuldade a gente está tentando fazer o melhor, a gente está tentando o melhor para a gente e para o outro também, né? Agora, essa Uhum. questão de ser julgada, a gente não gosta, é claro, mas é inevitável, né? A gente não vai passar imune a isso, né? Não tem como mesmo. Sim. Por isso que eu sempre gosto de falar, Lília, que é importante a gente estar com foco na nossa consciência, né? Porque não tem como a gente impedir do outro de ter a consciência dele livre para ele pensar o que ele quiser. Ele tem todo o direito dele pensar e fazer o que ele quiser. Assim como a gente tem todo o direito de escolher e pensarmos e usarmos a nossa consciência como a gente achar melhor, né? Então, assim, quanto mais a gente desfocar no outro, se preocupar mais com as nossas atitudes, com as nossas reflexões, com o que a gente entende que a gente deve ou não fazer, mas a gente está focando no que compete a gente, que tem um impacto no outro, claro. Aí a Denise fala que, independentemente do julgamento, devemos fazer a nossa parte. Isso aí, focar no que compete a gente. E a união faz a força, acredito muito nisso. Né? Se cada um pensar assim, nossa, olha que incrível, que transformação conjunta. Infelizmente, passou tão rapidinho, né, Lília? A gente precisa só lembrar, né, ao longo da nossa história, da evolução humana, as relações, gente, as relações interpessoais sempre foram muito fundamentais para o nosso progresso, para a nossa evolução, graças à nossa capacidade da gente se ajudar, da gente se manter em grupo, da gente se cooperar uns com os outros, né? E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo, foi se adaptando às mudanças e a gente foi evoluindo. Eu tenho certeza que no futuro, isso é uma das poucas certezas que eu tenho, a gente vai olhar para trás e vai lembrar desse momento de pandemia como mais um momento difícil que a gente passou, mais um obstáculo que a gente teve que lidar e que a gente venceu, que a gente superou, a gente progrediu e a gente evoluiu. Como os seres humanos individuais e como sociedade, como grupo, né? Mas Considero que as relações dependem disso, dependem da gente pensar no bem comum e da gente não pensar só na gente. Isso é um exercício, isso é difícil de fazer, né? A gente acaba, às vezes, ficando centrado mesmo na gente, nas nossas questões, nos nossos problemas, e tendo muita dificuldade de colocar isso em prática. A gente vê, a Débora falou, né? Quantas pessoas estão por aí sem se preocupar com os outros e fazendo o contrário dessa ideia, né? Mas eu acredito que é uma ideia fundamental para que a gente consiga passar por isso de uma forma melhor, né? E lembrando que nada é garantido, a gente não tem certeza de nada, né? O objetivo da live foi levantar reflexões, questionamentos e não trazer respostas, porque respostas a gente não tem como ter, né? sim,
Uma das poucas certezas que a gente tem é que tudo na vida passa, né, Lília? Então, certamente esse momento vai passar, assim como outros momentos no passado passaram também. O grande diferencial que eu falo é o que que a gente está fazendo com esse momento, de que forma que a gente está lidando com ele, com essa fase difícil que vai passar um dia, mas o que que a gente está extraindo desse momento difícil, né? De que forma que a gente pode aproveitar esse momento para a gente, individualmente, para a gente quanto sociedade, quanto grupo. Né? Então, gente, a gente queria agradecer muito a presença, a participação de vocês. A gente espera que as reflexões tenham feito sentido, tenham contribuído de alguma forma. Lília, querida, sua fofa, maravilhosa, obrigada mais uma vez pela parceria. E Obrigada pedir pelo vocês convite, sempre, né? encarecidamente de deixar o feedback de vocês nos comentários do vídeo. Oi, Lília, te interrompi. Não, eu só falei obrigada pelo convite, né? Obrigada às pessoas que sugeriram o tema, né? E sempre é ótimo estar participando e dividindo essas questões com vocês. Gratidão. Vamos tirar nossa fotita. Ai, os coraçõezinhos. Peraí. Aê! Gente, muito obrigada. Deixem o comentário de vocês no vídeo salvo, porque isso é importante pra gente. Um beijo. Se vocês tiverem sugestões, deixem pra gente, tá? Muito obrigada.